Alô pessoal, tranquilito no mas? Neste vídeo apresento um exemplo real e prático de como calibrar um método de análise de solo para o desenvolvimento de uma recomendação de adubação. É muito importante você entender os fundamentos desse desenvolvimento que tem base científica para que você consiga fazer a melhor recomendação de adubação. Fique aqui porque vai valer a pena. A partir de um método de análise de solo desenvolvido, o qual deixa um card à minha esquerda, você deve ir para o campo para fazer uma calibração com o objetivo de chegar a uma recomendação de adubação. Com essa calibração, você determina se o seu solo para um nutriente está classificado como médio, baixo, alto, muito alto, por exemplo. E além disso, você determina as doses do nutriente que você deve aplicar conforme o analisado em laboratório sobre o seu solo. Vou apresentar um exemplo prático, real, e é uma adaptação de um artigo científico que deixo e recomendo que todos leiam num link na descrição do vídeo no YouTube. No exemplo, já tinha sido determinado que o método de análise que atende à necessidade daquela região é um método de Melich 1. Então, com isso já pronto, vamos a campo, escolhemos vários solos dessa região, e esses solos precisam ser representativos, e implantamos trabalhos. Nesta região, o sistema utilizado e que foi feita essa calibração levava em conta as culturas do trigo, do milho e da soja. Então foram desenvolvidos experimentos científicos por vários anos em vários locais desta região. Antes da implantação dos experimentos a campo, se aplicou nutrientes com fertilizantes minerais e outras correções necessárias para altas produtividade das culturas, com exceção do elemento a ser calibrado, que neste caso é o fósforo. Como o nutriente estudado é o fósforo, se aplicou nas parcelas as doses de 0, 50, 100, 200 e 400 quilos por hectare de P2O5. Com isto foi feito um primeiro cultivo. Essa parcela, que era bastante grande, onde foram aplicadas as doses já faladas, ela foi dividida. E nesta divisão, na subparcela criada, foram aplicadas várias doses de fósforo. Então, por exemplo, onde nós tínhamos o nível 0 de fósforo no primeiro cultivo, a subparcela foi dividida em vários níveis, em doses que chamamos de doses de criação, que são 0, 40, 80 e 120 kg de P2O5 por hectare. Para a dose de 50 no primeiro cultivo, aonde houve a criação dessa subparcela, foram aplicadas também as doses de 0, 40, 80 e 120 kg de P2O5 por hectare. E assim sucessivamente para todas as doses aplicadas no primeiro cultivo. Então, a partir de então, em todos os cultivos seguintes, essas doses de criação eram aplicadas, criando assim uma situação de vários níveis de fertilidade do solo com fósforo e em vários cultivos sucessivos. A fonte de fósforo normalmente utilizada é uma fonte padrão, que no caso foi utilizado superfosfato triplo. Após cada cultivo feito,
foram feitas análises de solo de todos os tratamentos implantados. O objetivo disso tudo é criar vários níveis de fertilidade para chegar numa curva de resposta que apresento nesse gráfico. Você pode observar no eixo do Y, você vê os rendimentos relativos de 0 a 100% de determinada cultura. No eixo do X, você tem o teor de fósforo no solo determinado pelo método selecionado, que no caso é o MELISH 1. E você também pode ver as legendas em que você tem o trigo, a soja e o milho. Essa curva é construída relacionando-se o nível de fósforo obtido na análise de solo e os rendimentos relativos de cada cultivo. Note que na proximidade da curva você tem vários pontos com as legendas representativas de cada cultura. Lembrando que cada ponto da curva carrega em sua história uma cultura, um nível de fertilidade inicial e a dose de fósforo aplicada na sua subparcela. Portanto, você com isso constrói essa curva. A partir dessa curva, você consegue determinar o teor crítico, que é o nível do nutriente que há no solo, determinado pelo método de MELISH 1, no qual este teor crítico representa 90% do rendimento relativo para todas essas condições. Portanto, este rendimento relativo é considerado, para este caso, como o que é o melhor estimado em termos econômicos. A partir daí, você divide no eixo do X, a partir desse teor crítico, com o objetivo de gerar a classificação da seguinte forma: de 0 a 4 miligramas de fósforo por decímetro cúbico, o teor é muito baixo. De 4,1 a 8 é baixo. De 8,1 a 12 é médio. De 12,1 a 24 é alto. E acima de 24 é muito alto. Essa curva é resultado de alguns modelos matemáticos que eu não vou entrar em detalhes, mas quem tiver interesse, há no artigo toda a explicação. Com essa classificação, com todos esses dados, e já com o teor crítico de 12 miligramas por decímetro cúbico de solo, determinado pelo método de análise do solo, você já determinou toda a classificação e você entende o que você precisa de adubo, através também de cálculos matemáticos, para atingir esse nível crítico se o seu solo estiver abaixo dele. Este trabalho longo e exaustivo é realizado por pesquisadores e posteriormente transformados em tabelas para se fazer uma correta recomendação de adubação em base de análise de solo. Essas tabelas são para uso da assistência técnica local, que poderá ainda fazer adaptações importantes caso a caso. Lembro ainda que a interpretação do teor de fósforo pelo método de MELISH 1 é geralmente dependente do teor de argila do solo. Porém, neste exemplo, por questões didáticas, descartamos este fator. Até o próximo vídeo.